Agora, 9h14, o ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, foi eleito neste domingo novo governador de São Paulo. A votação de Tarcísio, 55,2% dos votos, 13.480.000 paulistas votaram em Tarcísio, que toma posse em 1º de janeiro como novo governador, colocando um ponto final a um longo reinado do PSDB à frente do estado de São Paulo. O novo governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao vivo agora numa entrevista exclusiva ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito bom dia ao senhor, governador, e parabéns pela sua votação. Bom dia, Thaís, bom dia, Pedro, Sônia, bom dia a todos que nos acompanham na Bandeirantes. Hoje é o dia seguinte, é o dia de comemorar a vitória, de analisar os números e de olhar o que vem pela frente. O senhor já está montando o seu secretariado? Olha, Thaís, a gente agora vai tirar um tempo para descansar e já para pensar nos próximos passos. Vamos montar uma equipe de transição. Basicamente, essa equipe de transição vai ser composta pelas pessoas que nos ajudaram na elaboração do plano de governo. Então, pessoas com perfil muito técnico, que deram para nós uma importante contribuição. Então, a gente vai manter aquele nosso compromisso de trabalhar com gente muito técnica para dar os resultados. E tão logo a gente volte aí desse período de descanso, a gente inicia imediatamente a transição. Tivemos aí uma abertura de porta muito grande do governador Rodrigo Garcia. Então, eu acredito numa transição que vai ser muito efetiva, profissional, bem feita, e nas próximas semanas a gente começa a definir aí também nomes para secretariado e os primeiros passos na gestão. Governador, bom dia, aqui é Cláudio Humberto, quero lhe cumprimentar pela vitória espetacular mesmo. Eu queria saber o seguinte, com a derrota do presidente Jair Bolsonaro e a necessidade que o senhor tem de compor um secretariado de primeira linha, porque afinal de contas é São Paulo, né? Eu gostaria de saber quais as chances de o senhor aproveitar no seu secretariado alguns dos integrantes do atual ministério do presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, Cláudio. Olha, isso não foi pensado ainda. Nós vamos procurar, obviamente, pessoas com muita identidade com São Paulo, que conheçam de perto os problemas do Estado, e obviamente com perfil muito técnico. Então esse é o perfil de secretário que nós vamos buscar. Então pessoas que estejam, né, familiarizadas com os assuntos, com os problemas de São Paulo, conheçam a máquina paulista e também que tenham ali uma grande reputação, né, sejam técnicos de primeira linha, para a gente dar os resultados que todo mundo quer. Eventualmente, pessoas que estiveram no governo Bolsonaro, que foi um governo muito técnico, podem ser aproveitadas, mas isso ainda não foi pensado. Nós temos um time de plano de governo que foi constituído, bastante técnico, bastante profissional, excelentes profissionais em cada área. É com esse time que a gente começa os trabalhos de transição e a partir daí nós vamos buscando os nomes para compor as principais posições de governo. Então, ao longo dos próximos dias, a gente vai definindo isso. Governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está ao vivo na Rádio Bandeirantes nessa manhã, conversando conosco. Até outro dia o senhor falava como candidato, né? Então por isso que eu vou repetir a pergunta agora para o governador eleito. O senhor assumiria o compromisso aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes que uma das prioridades da sua gestão vai ser o combate à Cracolândia, esse problema que nós estamos tentando enfrentar há 30 anos no centro de São Paulo. Agora a Prefeitura de São Paulo está com uma ação muito enérgica no centro de São Paulo, com alguns resultados, mas a gente quer saber do governador eleito qual o compromisso que o senhor pode assumir aqui, ao vivo, na Rádio Bandeirantes, com o ouvinte a respeito desse assunto. Olha, o compromisso é total. A gente vai trabalhar em conjunto com a Prefeitura. Entendemos que é um problema maior, foge até o alcance da Prefeitura, então o governo de São Paulo tem a sua responsabilidade. É importante a gente entender que um problema dessa magnitude só se resolve com uma aliança de políticas públicas. Então a política pública de saúde para a recuperação do dependente químico é fundamental, a política pública de habitação para a gente dar um teto para as pessoas. Ninguém está na rua para consumir droga, as pessoas estão consumindo droga muitas vezes porque estão na rua, estão desamparadas.
a política de assistência social, mas uma assistência social viva, que é aquela em que a gente vai dar uma porta de saída, e a porta de saída é o emprego, é a requalificação profissional, é o treinamento, é a geração de oportunidade. A política pública de segurança para impedir o livre fluxo de drogas e a revitalização do centro. Porque a revitalização do centro da cidade, o combate à degradação da cidade é um importante componente para a gente acabar com a Cracolândia. Nós vamos trabalhar em aliança com a Prefeitura de São Paulo para ter efetividade e para dar esse resultado. Eu acho que São Paulo merece esse resultado. Governador eleito Tarcísio de Freitas, conversando ao vivo conosco. Parabéns pela votação do senhor, parabéns pela vitória, que é a Sônia Blota. E o senhor foi eleito com uma vantagem de 2.600.000 votos, e já para o estado mais rico da nação. E já o presidente Lula com a vantagem apertadíssima de 2,1 milhões de votos. Na opinião do senhor, está todo mundo falando em desunião. O que deve ser feito para pacificar um país dividido, se essa realmente for a condição? Mas essa pergunta a gente tem que fazer logo no day after a eleição, governador. Bom, Sônia, bom dia. Primeiro, eu tenho que agradecer esses mais de 13 milhões e 400 mil paulistas que me deram esse voto de confiança, e dizer que a partir de agora eu não serei, né, o governador de 13 milhões e 400 mil, mas o governador de 46 milhões. Então, nós vamos governar para todos. E o que nós temos é um país dividido no campo das ideias, né? Ficou claro que o Brasil tem uma ala mais progressista, tem uma ala mais conservadora, tem uma ala que acredita no Estado como indutor do desenvolvimento, tem uma ala que acredita mais na livre iniciativa como indutora do desenvolvimento. São campos, né, são pontos de vista distintos, e esses pontos de vista numericamente se equivalem, só que nós somos, antes de tudo, brasileiros, né? Antes de tudo, é um país só, é um país que tem potencial, é um país que precisa crescer, é um país que precisa combater desigualdades. Então, respeitando cada um dos pontos de vista, nós temos que trabalhar com equilíbrio e aproveitar todo o potencial que o Brasil tem. Então, trabalhar de uma forma republicana, trabalhar para que o Brasil dê certo, né? E para que todos os brasileiros, independente do seu ponto de vista, possam ver um país mais próspero, um país com mais justiça social, um país mais igual, um país que vai caminhar na direção da sua vocação, que é ser grande. Governador, queria fazer duas perguntas que miram a eleição federal. Como o senhor espera que vá ser o seu relacionamento com Lula presidente? E o senhor falou nas últimas horas com o presidente Jair Bolsonaro? Não, ainda não falei com o presidente, falei com várias pessoas próximas a ele. O presidente está sereno, né? Vai cumprir a sua agenda de trabalho, seu mandato, procurando fazer o melhor até o último momento. Primeiro, eu queria manifestar o meu reconhecimento ao presidente, que me abriu portas, que me deu uma grande oportunidade, me fez ministro. Eu cresci profissionalmente, né? No final das contas, ele fez essa aposta política, então, se eu tive um capital político, eu devo a ele. Então, eu tenho uma gratidão profunda pelo presidente Bolsonaro, e obviamente nós vamos trabalhar dentro de uma linha republicana com o novo presidente, sempre mirando o melhor para o estado de São Paulo. Eu tenho certeza que São Paulo, como é o estado mais rico da federação, tem muito a contribuir para o Brasil, e o Brasil pode ajudar muito São Paulo também. Existem políticas públicas que foram objeto da campanha do presidente eleito, que se aplicam e vão ser importantes para o estado de São Paulo, como a questão da habitação. Entendo que a segurança pública a gente só tem efetividade se trabalhar em conjunto com o governo federal. A mesma coisa vale para a saúde, vale para a educação. Então, dentro de um relacionamento muito republicano, a gente vai buscar o melhor para o estado de São Paulo. Quando começa a transmissão, hein, governador? O senhor já conversou com o Palácio dos Bandeirantes? Já tem ideia de quem vão ser os integrantes aí da equipe que vão participar dessa troca de bastão? Já, esse trabalho vai ser coordenado pelo Guilherme Afif Domingos, né, que no final das contas foi o nosso coordenador de plano de governo. Já tive uma conversa com o governador Rodrigo, e a conversa foi muito boa, então tenho certeza que a gente vai ter uma
um relacionamento muito produtivo e que vai gerar resultado. A gente vai ter uma transição muito tranquila, de muita transmissão de informação, de conhecimento, e ali a gente já começa a desenhar os nossos primeiros passos. Governador, uma das preocupações do setor do agronegócio é a questão da segurança do campo, né? Hoje, inclusive, tem aqui uma declaração do presidente da Federação da Agricultura, da FAESP, né, Fábio de Sales Meirelles, ele falando exatamente, dizendo que a sua eleição é a garantia de uma safra de boas notícias, mas ele também confia muito de que o novo governo continuará garantindo a paz no campo. E aí, esse é o sentido da pergunta, porque muita gente teme que a eleição do ex-presidente Lula faça o MST e movimentos semelhantes retomarem com força aquela coisa das invasões de terras, etc. e tal. Como o seu governo pretende lidar com essa questão específica aí para continuar garantindo a paz no campo que tanto preocupa os produtores? Olha, primeiro, com uma política de regularização fundiária, eu entendo que é importante. A ideia é transformar-se cada vez mais assentados em produtores, dando dignidade, dando acesso a crédito, dando segurança jurídica. Então a gente pretende promover aí um grande programa de regularização fundiária no Pontal do Paranapanema, em outras regiões do estado de São Paulo também, na região de Rio Preto, enfim, dando os títulos, né, dando as escrituras, isso é fundamental. Outra coisa importante é a assistência técnica para esses pequenos produtores rurais, o crédito e o seguro agrícola. Então a gente vai ter um agro produtivo que vai contar com assistência técnica, vai contar com crédito, vai contar com regularização fundiária, vai contar com redução da carga tributária e com um link entre o pequeno produtor e o mercado consumidor, o pequeno produtor e a merenda escolar. E dessa forma, além, obviamente, das ações de patrulhamento rural, que são importantes, né, as ações no campo do policiamento extensivo, e com isso eu tenho certeza que a gente vai ter uma paz no campo. Governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nessa conversa exclusiva aqui com a Rádio Bandeirantes no dia seguinte à eleição. Muito obrigada, viu, governador? Parabéns pela eleição e um bom mandato para o senhor. Olha, muito obrigado aí pela conversa. Agradeço, Thaís, Sônia, Cláudio Humberto, Pedro, fiquem com Deus, uma boa semana a todos. Obrigada, boa governador. Sorte, governador.